Ponto, bora lá. Dar continuidade, né? Como eu falei, os vídeos são cortados. Mas enfim, dando continuidade, como eu falei, a partir do momento que você tem as cruzadas, né? O consumo do açúcar ele se expande para a Europa. Já é consumido tanto como um remédio, né? O açúcar ele era consumido também como remédio e também como tempero. Então, como ele era uma mercadoria cara, né? Ele era uma mercadoria rara, de certa forma, seu preço era caro. E por isso ele mostrou, né? Provocou um grande interesse entre os portugueses que contrataram, né, técnicos da Sicília, né? Então, a Sicília e a Espanha foram dois territórios onde, primeiramente, os muçulmanos ou os mouros levaram, né, a cana-de-açúcar para implantar nessas regiões, né? Então, basicamente, os portugueses contrataram esses técnicos para ensinar, né, como eles iriam implantar o cultivo da cana-de-açúcar na Ilha da Madeira em si. Aqui também é importante ressaltar que foi somente no século XVIII que o açúcar realmente entrou no gosto, né, e tornou-se, né, mais barato também, de certa forma. Então, a partir do século XVIII você tem a implantação do chá, do chocolate e também do café na Europa, né? Então, basicamente, você teve um aumento exponencial do consumo de açúcar que era para adoçar esses produtos. Então, basicamente, né, do início desse processo de colonização, Portugal ela buscava uma maneira, perdão, de controlar ou de administrar esse processo de colonização. Como eu falei, uma dessas maneiras foi a implantação das capitanias hereditárias, que foi a distribuição de lotes de terra para quem tivesse condições de colonizar ou de implantar alguma atividade nessa região. Para isso era necessário também, né, um produto que justificasse ou que ajudasse nesse processo e o produto escolhido foi a cana-de-açúcar. No entanto, as capitanias hereditárias elas não tiveram o sucesso esperado, né? Somente duas capitanias tiveram um sucesso, que foi Pernambuco, né? Doada, perdão, a Duarte Coelho e a de São Vicente, recebida por o próprio Martim Afonso em si. Então essas duas capitanias foram as que prosperaram em si, né? Fora disso, né, a grande maioria não teve prosperidade. Isso porque vamos apontar aqui alguns motivos, como de certa forma o desinteresse de alguns donatários, então, de certa forma, para implantar, né, para investir nessa capitania era necessário ter um dinheiro, né? Então, muitos donatários não tiveram, de certa forma, interesse, né, em vir para essas capitanias, né? Então, muitos nem sequer vieram para o Brasil conhecer essas terras, né? Os indígenas também eles foram outros problemas, não um problema, mas de certa forma um obstáculo para esse processo, né? Até porque eles não iam aceitar pacificamente a tomada do seu território. Então você tem alguns casos bem específicos, né? Eles reagiram à presença dos colonos e atacavam essas povoações recém-construídas. E aqui você tem um caso bem específico, bem marcante, que é do Francisco Pereira Coutinho, que foi morto e devorado pelos tupinambás, né? Então ele era o dono de uma capitania, a capitania da Bahia, ele foi morto e devorado pelos tupinambás, ou seja, ele foi comido, né? Enfim, então para manter seu domínio sobre essas áreas coloniais e promover, né, uma colonização efetiva, o governo ele decidiu implantar uma nova forma de administrar essas capitanias, que foi o governo geral, né? Então, se tratando da política, quando a gente fala política, a gente fala das formas de administrar o Brasil. Primeiramente, você teve a capitania hereditária, e depois, a partir de 1548, você tem o governo geral, né? Então, com ele, Dom João III, que na época era o rei de Portugal, ele pretendia centralizar a administração, ou seja, centralizar mais, né, na mão de poucas pessoas, e controlar os indígenas, né? Estimular a produção colonial, que era preciso você ter uma produção colonial para, de certa forma, justificar mais ainda esse processo de colonização. E é claro que ele também queria impedir a pirataria, né? E que estrangeiros se estabelecessem no Brasil. Como eu falei, né? O Brasil era um grande território, tinha um grande território litorâneo,
né, era difícil fiscalizar esse território e esse território é constantemente invadido por determinados países, né? Então aqui você tem, né, Salvador, que basicamente era uma das capitanias mais bem desenvolvidas, né? Deu um probleminha aqui, mas demora lá. Bom, a primeira capital do Brasil foi a sede do governador-geral, foi Salvador, na cidade de Salvador da Bahia. E aqui você tem um quadro, né, representando a cidade de Salvador. Então, para a gente perceber um pouco, de certa forma, era uma grande cidade para aquele período em si, né? Então, a capitania da Bahia se transformou em capitania real, né, depois da morte do seu donatário, como eu já falei, aquele que foi, né, comido pelos tupinambás, e foi escolhida para a sede do governador do governo geral, né? Nela, ela foi vista, no caso, ela foi vista como a cidade, a primeira capital do Brasil, e como o primeiro governador geral, né, a partir de 1548 o Brasil se torna esse governo geral, e seu primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, né? Então Tomé de Souza é o primeiro governador geral e depois você tem a sucessão de governadores gerais. Até 1600, 1560, quando você tem a ocupação dos... a partir desse momento, os espanhóis ocupam Portugal. Então, a partir de ele ser nomeado, né, governador geral, ele só chegou na Bahia, né, em 1549, um ano depois dessa nova forma de administrar o governo, né, esse governo geral, acompanhado dele, né, três importantes funcionários da administração real. Então, você tinha outros funcionários da administração, que era o capitão Moore, né, o responsável pela defesa, o ouvidor Moore, encarregado da justiça, e o provedor Moore, que era o responsável pelo controle das finanças. Então, são algumas coisas importantes que a gente tem que ressaltar, né? O capitão Moore, o ouvidor Moore e também o provedor Moore. Então, a gente dá uma reforçada. Havia ainda também o açaí de Moore, né? Que a administração dele basicamente era a função atribuída dele, basicamente era administrar a futura capital, né? Junto com Tomé de Souza, que era o presidente, né, o governador-geral, vieram alguns jesuítas que se dedicaram à catequização dos indígenas. Então, nesse processo, dessa nova forma de administrar o Brasil, dos objetivos também era controlar os indígenas, né? Então, para isso, a catequização era um alvo muito importante, né? Um dos principais representantes, né, dos jesuítas foram José de Anchieta, da Nóbrega, né? E também foi na Bahia que primeiramente foi implantado o primeiro bispado, né, do Brasil. Para esse bispado foi nomeado o bispo Dom Pedro Fernandes de Sardinha. No entanto, ele acabou, né, devido a alguns problemas, algumas rivalidades, ele acabou desistindo do cargo e retornando a Portugal, principalmente com uma rivalidade com os jesuítas em si. Desse conjunto de medidas, como eu falei, né, a implantação, a transformação da administração em governo geral, a trazida dos jesuítas, basicamente, elas contribuíram, né, elas favoreceram, né, o sucesso desse processo de colonização da Nova Terra. Então, ajudaram, né, a melhorar esse processo de colonização. Então, a Bahia, por exemplo, né, que era a capital, tal, ela abrigou a sede do governo geral, ela tornou-se, ao lado da capitania de Pernambuco, né, a maior produtora de açúcar da colônia. Então, nesse período, durante um bom período, né, desse período colonial, você tem ali o Nordeste como um dos locais mais desenvolvidos do Brasil. Então, mesmo com a adoção dessas medidas, né, os portugueses não ficaram a salvo da ameaça de invasão do Brasil. Como eu falei, tinha uma grande região litorânea, né? Os franceses eles foram mais insistentes, né, e desembarcaram em várias áreas do Brasil. E aqui a gente vai falar especificamente da ocupação dos franceses em alguns territórios brasileiros. Então, um dos primeiros foi a Baía de Guanabara, né, em 1555. É um evento que a gente deve ressaltar em especial. Né? Sob o comando de Nicolau Duran, né, os franceses fundaram, né, um forte